Fala galera, o vídeo de hoje, em teoria, é sobre um filme atrasado, mas não é tanto assim. Vou tentar explicar. O vídeo de hoje é sobre Manas, que é um filme brasileiro, dirigido pela Mariana Brenner. E ele estreou oficialmente no dia 15 de maio nos cinemas, e estava nos cinemas, ainda está em alguns cinemas de São Paulo, Brasília e afins nesse momento. Só que ele teve, infelizmente, como acontece com alguma frequência, ele teve uma passagem muito curta por alguns cinemas, incluindo aqui em Vitória. Então, eu vou aproveitar esse momento, que qual é o diferencial? Esse filme acabou de chegar no Vivo Play e na Claro TV. Então, quem tem, ainda não está disponível para aluguel on demand, né, para todo mundo poder assistir, nem nenhum streaming grande, mas já é um princípio. E é um princípio que às vezes não é tão comum assim. Tem filmes que estreiam, filmes brasileiros especificamente, mais independentes, que eles chegam nos cinemas, chegaram no cinema em 2023 e eles ainda não estão disponíveis em lugar nenhum, literalmente lugar nenhum para assistir. E aí automaticamente também não surgem na internet e viram praticamente uma mídia morta. Graças a Deus não foi isso que aconteceu com Manas, porque é um filme que eu não consegui assistir na semana em que ele ficou no cinema aqui em Vitória, mas consegui assistir agora. E assim, que filme. Que filme. Pô, eu acho que é tranquilamente que ele tem grandes chances de ser um dos melhores do ano, porque é um filmaço. É um filmaço. Ele conta a história de Marciele, uma garota de 13 anos, que vive em uma comunidade ribeirinha da ilha de Marajó, junto com a mãe, o pai e mais 3 irmãos. E aí ela é envolvida por uma questão de assédio muito comum na ilha de Marajó. A sinopse, ela tenta ser um pouco mais clara em relação ao filme. Mas eu vou retirar isso daqui propositalmente porque eu entrei sem saber muita coisa. Eu sabia que tinha uma relação de assédio, só que eu pensava que ia mais para um lado de tráfico humano, algumas outras coisas que também acontecem muito no norte do país, né? É de conhecimento nacional alguns desses casos. Mas no caso do Mandas, ele vai para um lado bem mais intimista e curioso, que eu não vou revelar, porque eu acho que o impacto do que acontece em tela também está nisso. Não que spoiler estrague filmes necessariamente, mas eu vou preservar esse detalhe. Vamos ficar apenas com a informação de que o filme acompanha a Marciele, ela tem 13 anos, e ela vive em um contexto onde o assédio é um mal existente. E aí eu tenho alguns pontos para falar sobre o filme. Eles são de certa forma correlacionados, ou talvez não. Mas foram os pontos que mais me chamaram a atenção no filme e eu vou listar eles. Começando pelo trabalho da diretora. A Mariana Brenner, ela começou a carreira dela como documentarista. Então ela vem de um cinema documental. Manas não é um documentário, pelo menos não no estilo, né? Esteticamente ele não é um documentário, mas ele é um filme muito documental se a gente encarar ele pelo princípio do Kiarostami, que pegava histórias de ficção e usava a ficção para documentar uma realidade muito específica de alguma região do Irã. E aqui é mais ou menos isso que ela faz. Ela colheu histórias reais, o filme é baseado em diversas histórias reais, não é só uma, a Marciele não é uma personagem que existiu, mas é fruto de uma mistura de vários relatos de garotas da região. Então, ela colheu esses relatos e usou a ficção, pelo menos é um sentimento, eu não vi nenhuma entrevista dela falando sobre isso, mas eu sinto que ela usou a ficção meio que para proteger. É uma forma de fazer a denúncia que ela queria fazer, contar a história que ela queria contar, mas só que... Vai ficar bom. Contar a história que ela queria contar? Tá, amor. Ficou bonito. Fica tudo trabalho do papai. Contar a história que ela queria contar sem prejudicar as suas fontes, sem talvez entregar quem são suas fontes. Então, ela constrói uma roupagem ficcional ali que protege aquelas meninas ao mesmo tempo em que consegue fazer a denúncia de forma pungente e, de novo, nessa pegada do Kiarostami, documenta essa realidade, que é uma realidade do norte do país. E, convenhamos, né? Não é uma realidade só do norte, mas nesse caso, ela está documentando a realidade do norte do país. E aí, é muito curioso, porque é um filme de temática muito forte e que tem algo muito forte para denunciar. Pronto, já temos aqui um ponto.
Só que ele não é um filme que se sustenta apenas na sua temática. E aí eu vou usar uma comparação que muita gente fez na internet nessa semana que o filme foi liberado, que foi com O Som do Silêncio. Que quando estreou, todo mundo falou, nossa, é um filme importante, todo mundo tem que assistir. E Humanas tem, de certa forma, uma temática muito parecida. Mas só que, ao contrário do Som do Silêncio, que é um filme de temática importante, embrulhado por um filme ruim, aqui não, temos uma temática importante embrulhada em um filme muito bom. E agora eu vou listar as coisas que mais me impressionaram nesse filme, a começar pela sutileza da diretora. E aqui eu acho que o fato dela ser documentarista tem grande importância. Mas ela tem uma sutileza de o que ela vai mostrar e o que ela não vai mostrar. Que voltando ali pro lado do documentário, se ela tivesse gravando tudo para documentar, seria o que ela deixaria de fora do corte final, sabe? Mas só que ela entende o poder do que não é mostrado. E o não mostrado e o não dito, que é o próximo ponto que eu vou abordar, tem muito poder aqui. Mesmo sem mostrar os momentos de assédio escancaradamente, ela faz um filme que ainda assim é muito cru. Só que é muito curioso, porque muita gente fala, olha como que esse filme é cru e ele não vira a câmera, ele te obriga a ver o que está acontecendo. Talvez seja uma verdade, e pode ser, porque cinema não é uma fórmula matemática, né? Não é uma ciência exata. Em alguns casos, esse vai ser o caminho. Para você fazer um trabalho cru, você deixar a câmera apontada e a pessoa ser obrigada a ver aquilo acontecendo. É uma forma de denunciar. Aqui a Mariana Bernard, até pelo tema que ela está tocando, né, que convenhamos, é um abuso infantil. A Marcelle tem apenas 13 anos. Então todos os momentos de assédio que a cercam precisam ser tratados com muito cuidado. E a sutileza também está aí. Está no cuidado com que a diretora trata todos esses momentos. E aí ela sabe muito bem o que mostrar e o que não mostrar. E no final, na sequência final, o que ela mostra e o que ela não mostra, cara, são 3 cenas. Os últimos 3 minutos do filme tem uma perseguição na mata, um corte de uma coisa acontecendo e depois o final do filme. E você não vê exatamente o que aconteceu, mas é tão forte, é tão poderoso o que você não viu acontecer, que cara, é muito forte mesmo. E aí eu vou pro não dito, porque se eu falei do que não é mostrado, o não dito também tem muito poder aqui, principalmente os silêncios. O silêncio da mãe dela, por exemplo, que tá presa naquele mundo e tem um dos poucos momentos em que ela desabafa e que ela fala, é muito impactante justamente por isso, porque ela mostra o como ela está presa dentro de um ciclo de violência, né? Acontecia com ela, e aí ela foi expulsa de casa, e tem todo um passo que você vê que, tipo, ela não reage porque ela já foi engolida por aquele ciclo de violência. E não tem só esse silêncio, sabe? Tem outros silêncios. Tem alguns momentos em que você sabe que você não precisa escutar o que está sendo falado para saber o que está sendo falado. Porque a Mariana usa muito bem a imagem para mostrar isso. A escolha que ela faz das imagens é muito doloroso. E tem algumas cenas que elas vão surgindo assim na mente. Enquanto eu falo aqui, elas vão surgindo e dá vontade de parar, porque é um bagulho assustador. E aí o último ponto que eu gostaria de falar é sobre o elenco, porque o elenco desse filme é um primor. Eu vou pegar aqui exatamente o nome das pessoas, né? Porque tem nomes conhecidos, né? O Rômulo Braga, por exemplo, que tá em DNA do Crime da Netflix, que é um ator absurdo. Ele é incrível. Ele tem vários filmes no currículo, mas ele só foi ficar mais famosinho, entre aspas, por DNA do Crime. Mas procurem a filmografia do Rômulo Braga, ele é incrível. Também tem a Dira Paz, que também é uma personagem muito importante para a virada do filme. Ela tem um papel central, apesar de pequeno. Mas os dois grandes destaques para mim vão para Fátima Macedo, que é a intérprete da mãe da Marciele, e para Jamile Corrêa, que faz a Marciele. A Jamile Corrêa, se eu não estou enganado, acredito que seja o primeiro trabalho dela, e ela é um achado. É uma atriz absurda. O quão expressivo é o olhar dela, a cara de dor dela. E aí aqui é muito importante, porque a diretora ela está muito interessada no que não é mostrado e no que não é não dito. Então é muito importante
que a sua atriz também saiba lidar com o que é não dito e com o que não é falado. E a Jamile faz isso, sabe? O corpo dela diz muito, o olhar dela diz muito, o rosto dela diz muito. E o resultado, e como a gente tá vendo tudo quase meio que pelo ponto de vista dela, não tinha como ser diferente, sabe? A gente precisa dela. E existe uma força muito grande emanando dela. Emanando no relacionamento com a mãe, no relacionamento com o pai, no relacionamento com a irmã, que surge um pouco tardiamente no filme, mas que de certa forma dialoga com o nome do filme, né? Então tem algo muito forte ali, sabe? E ela é a pessoa que, por mais que, de novo, Dira Paz esteja incrível, a Fátima esteja incrível, o Rômulo Braga esteja incrível, é a Jamília que carrega o filme. E o resultado desse filme, eu acho que já deu pra entender, é absolutamente impactante. É um filme cru, é um filme denúncia, que tem poder de denúncia muito forte, porque o tema dele é muito forte. E ele fecha esse ciclo com imagens muito fortes, e sequências muito fortes, e atuações muito fortes. Então, assim, eu fiquei realmente impactadíssimo com Manas. Gostaria que o filme tivesse tido mais tempo no cinema para eu ter tido essa experiência um pouco antes. Não teve, mas graças a Deus ele tá tendo sequência. Ainda dá para assistir em alguns lugares do país. Se você entrar no Instagram, @manasfilme, você consegue ver onde o filme está disponível. E também está disponível na Claro TV e no Vivo Play, como eu disse lá no início. E eu espero que ele logo chegue em outros streams e chegue em outros lugares para mais gente conseguir assistir Manas. Eu tenho quase certeza que ele vai estar entre meus melhores do ano. E é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau.